Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo e deixa-me já começar com isto. Hoje não estou aqui para te convencer a investir em cripto. Se queres, queres. Se não queres, não queres. Segues a tua vida, está tudo bem. Mas se estás naquela fase onde é que tu andas a pensar, será que isto faz sentido para mim, para o meu futuro? Então, claramente, este vídeo é para ti. Sempre disse e continuo a dizer, para investir bem, tens de investir com convicção. E essa convicção não vem de seguir modas. Não é porque um amigo teu, de volta de uma cerveja, te convidou a comprar Bitcoin que tu deves comprar Bitcoin. Vem de simplesmente estudar, de perceber o que é que tu estás a fazer com o teu dinheiro e para isso tu precisas então daqui analisar dados concretos com empresas reais e, claro, aplicando estratégias sólidas. E é exatamente aquilo que eu vou aqui partilhar contigo hoje. Como deu então aqui para perceber através do título deste vídeo, hoje vamos falar aqui da adoção crescente do Bitcoin como da Ethereum por parte de empresas, de bancos e grandes instituições financeiras e depois iremos também aqui ver o que é que acontece quando se tenta aplicar essa mesma lógica usando aqui outros projetos, como foi o caso mais recentemente aqui com a XRP. Mas o mais importante nisto tudo é que o que essas empresas estão a fazer pode aqui perfeitamente ser aplicado por nós, à nossa escala. Este vídeo é quase um manual de sobrevivência financeira para quem quer aqui manter ou até aumentar o seu poder de compra nos próximos 10, 20, 30 anos. No fim, és tu que decides se continuas aqui a dormir enquanto o mundo que te rodeia continua evoluindo ou se começas finalmente a jogar ao jogo certo, ou seja, ter interesse pelo ecossistema cripto. E vamos lá então começar pela mãe de todas com o caso do Bitcoin. Mas antes disso, deixa aqui o teu like e, claro, não te esqueças de subscrever caso ainda não o fizeste. Vamos lá então a isso. Começando com factos, sem emoções, sem hype, o Bitcoin entre 2021 e 2024 teve aqui um crescimento total acumulado de cerca de 222,14%. Ou seja, se tivesses aqui investido 1000 euros no início do ano 2021, estarias com 3.221,40 euros no final de 2024. Para o mesmo período, de 2021 a 2024, o SP500 teve um crescimento total acumulado de 56,59%, ou seja, 1000 euros aqui investidos no SP500 representariam por volta dos 1.565 euros neste presente momento. O Bitcoin cresceu, caso não fosse aqui muito ruim de matemática, quase 4 vezes mais. E para quem ainda não sabe, o SP500 é simplesmente aqui um índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Agora, comparando com o mercado preferido dos portugueses, o mercado IMO, o índice Dow Jones Real Estate cresceu 32,76%, ou seja, voltando aqui a realizar o nosso exemplo com 1000 euros investidos, nesse índice teriam aqui dado uns 1.326,60 euros e estamos aqui a falar de um crescimento 7 vezes inferior ao do Bitcoin. E mesmo se fores aqui analisar o setor mais forte da economia, a tecnologia, o Bitcoin não fica atrás. Superou os gigantes como a Apple, Microsoft, a Amazon, a Alphabet, que é simplesmente aqui o grupo Google, e a Meta. Todas essas empresas cresceram sim, mas o Bitcoin, no geral, fez melhor. A única empresa que fez melhor que o Bitcoin foi simplesmente a Nvidia, que deu aqui um salto impressionante de 554,22% no mesmo período. Foi a única empresa a superar o Bitcoin com larga vantagem. Ainda assim, estamos a falar aqui das empresas mais valiosas e influentes do planeta e o facto do Bitcoin ter aqui conseguido destacar-se no meio delas diz muito sobre o seu potencial. Agora, se compararmos com as obrigações, a diferença ainda é mais brutal. As obrigações do Tesouro Americano a 10 anos, que são dos ativos mais seguros que existem neste presente momento, andam a render atualmente por volta dos 4% ao ano. Portanto, num dos cenários macroeconómicos mais desafiante da última década, com uma inflação elevada, com taxas de juros em alta, com tensões geopolíticas no Médio Oriente, como foi o caso aqui recentemente, e essa incerteza regulatória, o Bitcoin não só sobreviveu, mas sim prosperou. E onde a história começa realmente aqui a ganhar outra dimensão é quando olhamos para a adoção institucional. Hoje em dia, estima-se que cerca de 3,45 milhões de Bitcoins estão nas mãos de empresas, governos, ETFs, e isso mostra que o Bitcoin já está totalmente integrado no sistema financeiro tradicional. E claro, entre os maiores detentores institucionais, temos a MicroStrategy, que deves conhecer, com cerca de 600 mil Bitcoins, a Galaxy Digital Holding, uma empresa de serviços financeiros com para cima de 12.800 Bitcoin, a Tesla, que toda a gente conhece, com mais de 11.000 Bitcoins atualmente, a Coinbase, que é simplesmente a maior exchange dos Estados Unidos, com pertinho dos 10.000 Bitcoins em carteira, e essas atitudes de parte das empresas só mostra que já não é uma tendência, mas sim uma realidade, e mostra que o Bitcoin já não é apenas visto como uma moeda digital, mas sim está a ser aqui tratado como reserva de valor estratégica. Já não se trata apenas de só comprar e esperar que o valor do Bitcoin suba. Empresas como a MicroStrategy, do Michael Saylor, já não só comprou grandes quantidades, mas também usou o Bitcoin como alavancagem financeira. Ao emitir ações preferenciais, a empresa capta capital e reinveste esse mesmo capital em Bitcoin, para continuar a acumular cada vez mais unidades. Resultado, desde 2020, as ações da empresa subiram mais de 2.758%, enquanto o próprio Bitcoin valorizou apenas cerca de 956%. O Bitcoin deixou de ser aqui uma reserva passiva e passou a ser um motor ativo de crescimento, inovação e liderança no mercado financeiro. Agora já não se pergunta quem tem Bitcoin, mas sim quem o está a usar com estratégia. Mas e a oferta, como estamos? Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Depois do halving de abril de 2024, só são minerados 450 Bitcoins por dia. E há empresas, como a do Michael Saylor, que conseguem comprar milhares de Bitcoins de uma vez. Imagina agora que ele decide aqui comprar 10
10 mil bitcoins numa semana. Ele está literalmente aqui a absorver o equivalente a mais de 3 semanas de toda a oferta do mercado, via apenas uma compra. Isto cria então aqui uma pressão estrutural na oferta. E o que é que acontece quando a procura sobe e a oferta baixa? Exatamente, os preços dos ativos tendem a subir. Estamos a ver uma adoção cada vez maior, com compras públicas, estratégias estruturadas e o Bitcoin a entrar no centro do sistema financeiro tradicional. É impossível continuar a olhar para isto como um ativo especulativo qualquer, mas sim estamos aqui a assistir ao nascimento de uma nova classe de ativos, usada por instituições, com adoção crescente e claramente tudo indica que é apenas o início. O Bitcoin já não é apenas uma moda, mas sim uma transição. E essa adoção institucional não se limita apenas ao Bitcoin. O Ethereum, ele também está a ganhar tração a sério. Grandes nomes como a BlackRock lançaram o seu primeiro fundo tokenizado diretamente na rede Ethereum. E isso marca aqui um passo importante na tokenização de ativos no mundo real. O JP Morgan, com a sua plataforma, já usa a blockchain para liquidação de colateral e ativos digitais. E sim, incluindo o Ethereum. E a UBS também lançou aqui o seu primeiro fundo de investimento tokenizado, baseado ele também aqui na tecnologia da Ethereum. Sem esquecer que em maio de 2024, a SEC aprovou o GTF Spot Ethereum. E claro que isso abre aqui as portas, tanto aos investidores institucionais, como aos retailers, ou seja, tu e eu, para eles poderem aqui ter essa exposição ao Ethereum de uma forma regulada. E há por acaso aqui, nas últimas semanas, uma expectativa crescente, que em breve possamos aqui ter ETFs Ethereum com stacking incluído, o que só vai tornar isso ainda mais atrativo. Empresas como a Sharpling também estão aqui a seguir uma estratégia de alocação com Ethereum. Relembrando aqui também para todos aqueles que acham que a Ethereum vai morrer ou que já está a morrer, que a rede Ethereum tem uma atividade brutal, com milhões e milhões de transações diárias. E isso tudo só confirma a importância estratégica do Ethereum para o futuro das finanças e, claro, da tecnologia blockchain. Mas calma, porque como no início do vídeo, eu falei que ia abordar aqui casos onde é que as coisas correram um pouco menos bem. Houve aqui casos de algumas empresas a fazerem apostas em altcoins menos estabilizados, o que resultou aqui em perdas significativas. Por exemplo, o caso da Tridown Digital, que decidiu investir 50 milhões de dólares em XRP, e o que é que aconteceu? As ações da empresa caíram de 38%. E este caso deve servir aqui de aviso. É que nem todas as criptomoedas são iguais e que a volatilidade presente dentro deste mercado pode aqui ser implacável. O mercado não perdoa más apostas. Por isso é que essas empresas devem ter cuidado na hora de tomar uma decisão dessas. Olha aqui outro exemplo com o caso da empresa GameStop, que tentou aqui fazer um comeback usando aqui a estratégia de acumular Bitcoin ela também. Anunciaram a emissão de 2,25 bilhões de dólares em obrigações convertíveis, que tinham claramente aqui por objetivo ajudar a comprar mais Bitcoin. E o que é que o mercado fez? Em nem sequer 24 horas, ele castigou a empresa e vimos aqui a ação derreter de 22% depois do anúncio. Ou seja, mesmo quando a ideia é adotar cripto, neste caso Bitcoin, se o caminho não for bem pensado, os riscos disparam. E é aqui que entra o fator mais importante, aquele que eu abordei no início deste vídeo, a famosa convicção. É fundamental perceber os riscos envolvidos. Dívida, volatilidade, falta de transparência, tudo isso pode aqui jogar contra ti. A empresa do Michael Saylor, por exemplo, que está aqui altamente exposta ao Bitcoin, se o preço do ativo cair ou derreter em pouquíssimas horas, o impacto vai ser brutal para essa empresa. E depois temos que aqui também abordar a questão da transparência. Já houve empresas a dizer que tinham Bitcoin, mas que na realidade não tinham nada. A falta de transparência pode aqui gerar uma grande desconfiança para o público. Quando perguntaram aqui recentemente numa entrevista ao Michael Saylor se ele tinha partilhado os endereços públicos das carteiras da sua empresa, ele disse que não, que isso representaria aqui um risco. Mas repara, os ETFs de Bitcoin, eles partilham os seus endereços publicamente, por questões de transparência, para poderem então simplesmente provar as suas reservas. Por isso é que, ao meu ver, transparência dentro deste ecossistema é essencial. Simplesmente porque estamos aqui a falar em bilhões de investir e não apenas centenas de euros. Se há uma coisa que é garantida, é que a adoção está a acontecer. Já não dá mais para negar. Apenas fores cego é que tu não vês. Toda a análise partilhada aqui ao longo deste vídeo ensina-nos uma lição crucial. No futuro, não ter cripto é mais arriscado do que ter. Se hoje as grandes empresas estão aqui a usar cripto para poder manter o poder de compra, tu, à tua escala, podes e deves literalmente fazer o mesmo. No sistema monetário atual, onde as moedas fiat, ou seja, aquilo que tu usas no teu dia-a-dia, seja euro, dólar, franco suíço, libra, lá o que tu quiseres, elas todas perdem valor com o tempo por causa da inflação. O Bitcoin não. É neste cenário económico desafiador que o Bitcoin torna-se uma aposta lógica para a próxima década. O Michael Saylor acredita que nas próximas 2 décadas o Bitcoin pode aqui render 30% ao ano. E mesmo que isso não se concretize e que não seja uma realidade, o conceito é claro. Não há outro ativo, neste presente momento, com tanto potencial de crescimento para os próximos 20, 30, 40 anos. Não há outro ativo com as mesmas características, o tornando, obrigatoriamente, uma moeda digital tão poderosa. A longo prazo, se a adoção continuar como tem sido, o investimento em Bitcoin pode mesmo ser um dos poucos investimentos que vale a pena entrar com 100% de convicção. No futuro, verás que vamos ter o mundo inteiro a lutar por Satoshi, ou seja, fragmentos de Bitcoin. A cada 10 minutos há mais procura e menos oferta. E quem estiver preparado nesta altura vai estar numa posição brutal no futuro. Este é o momento mais incrível e o mais estratégico para tu teres aqui um pé dentro deste ecossistema e interesse por ele. E se fores iniciante e que estiveres aqui a viver o teu primeiro ciclo de cripto completo, imprime estas palavras na tua mente para o resto da tua vida. As turbulências no curto prazo só são apenas ruído. Com convicção e estudo, consegues navegar dentro deste ecossistema com confiança e, sobretudo, paz emocional. Deixa de dar 10 vezes refresh à tua carteira. Deixa de avaliar os teus resultados em 15 dias. Deixa o tempo fazer o seu papel. E quando investes, ou quando pelo menos tu decides investir num ativo, seja ele Bitcoin ou outros, faz-o com convicção. Entende o porquê tu lá colocares dinheiro. Pesquisa sobre aquilo que tu estás a comprar. Não sejas
sejas mais um que apenas compra um ativo porque ouviu um fulano o recomendar. Porque senão tu não vais ter os tomates no sítio para assumir quando o mercado vai aqui, por vezes, corrigir. Por isso, faz as coisas com convicção. Se tu decides investir, assumes e fazes as coisas com juízo e cabeça, somando aqui conhecimento. Pronto, chegamos aqui ao fim deste vídeo. Muito obrigado por teres assistido até ao fim. Deixa o teu like, comenta aqui em baixo, dando simplesmente o teu feedback sobre o vídeo. Partilha também aqui este vídeo com aquelas pessoas que conheces que continuam aqui a negar a importância do ecossistema cripto. Se calhar com os números e os factos abordados aqui ao longo deste vídeo, eles vão, de uma vez por todas, abrir aqui um pouco a mente e os olhos. Um grande abraço e até ao próximo domingo.